Então, aqui nós vamos falar aqui dos preconceitos, né, do preconceito linguístico. Lembrando que esse preconceito linguístico ele está associado à variação linguística, tá? O preconceito linguístico está intimamente relacionado com as variações linguísticas, uma vez que ele surge, esse preconceito, né, surge para julgar as manifestações linguísticas ditas superiores ou até mesmo, aqui nesse caso, inferiores. Vamos entender isso daí. Por que surge esse preconceito? Nós sabemos que tem sim um preconceito de quem é, por exemplo, o goiano com o carioca, não é? O carioca que puxa o S, né, na maioria das palavras. Não, nem todos, é claro, não, mas a grande maioria esmagadora. Então, o preconceito linguístico, né? Se é linguístico, então é na fala, na oralidade. Esse preconceito linguístico, olha só, ele vem falando aqui, uma vez que ele surge para julgar as manifestações linguísticas ditas superiores. Então, não tem como nós desvincularmos isso, mas da mesma forma que uma pessoa que fala de uma forma mais aceita, mais adequada dentro, ou que se enquadre melhor dentro da norma culta padrão, ele automaticamente, mesmo que ele não fale, mesmo que ele não exponha isso, né, tem mesmo que seja só uma observação, né, em cima daquele que tem uma linguagem mais informal, isso acontece sim. Principalmente nós sabemos que acontece sim, quando nós temos aí, nós saímos da nossa região, vamos para outra região, nós percebemos as diferenças, né, linguísticas, as variações linguísticas, e muitas das vezes nós achamos que a nossa maneira de falar, ela é superior à da outra região, que tem outros costumes, que tem uma história, né, que tem aspectos aí culturais diferentes. Então nós temos que estar atentos e ter aí uma mente bem aberta para que isso não aconteça, né? Nós sabemos, nós não somos ignorantes, nós sabemos sim identificar que o outro é diferente, mas nós precisamos respeitar aí, né? Olha só, para pensarmos nele, no preconceito, não precisamos ir muito longe, pois em nosso país, embora o mesmo idioma seja falado em todas as regiões, cada uma possui suas peculiaridades, né? Peculiaridades, então particularidades, né? Que envolvem diversos aspectos culturais e históricos. Sendo assim, a maneira de falar do norte é muito diferente da falada do sul do país, né? No sul do país. Isso ocorre porque nos atos comunicativos os falantes da língua vão determinando expressões, sotaques e entonações de acordo com as necessidades linguísticas. Um dos motivos que a maioria dos meus alunos perguntam de que estado eu sou, ou se eu sou do sul, o pessoal sempre pergunta se eu sou do sul, porque eu não falo porquê, né? O porta, porteiro, portão. Eu tenho sim um vício de linguagem, mas ele é mais comum, né? Então acaba que o pessoal pergunta muito de que região eu sou. Não, eu sou goiana. A questão é muito sobre o que nós falamos antes, sobre o que eu falei sobre o convívio social. Qual o convívio social? Né? Quais são as pessoas? Qual é o grupo que você está inserido? Né? Isso tem muito a ver também com a questão. Esse convívio social é desde a infância, não, a adolescência, a sua vida adulta, você teve que se acostumar com um novo contexto. Então isso tem muito a ver também com o convívio social, tá? Principalmente quando você chega em uma pessoa que ela viaja muito, que ela vai para vários estados ou que ela vai para vários países, a tendência de diminuir esse preconceito linguístico é muito grande, né? Porque ela passa a ver tudo com outros olhos, né? E ter um respeito maior pelo próximo, tá? Então, olha só, vão determinando expressões, sotaques e entonações. De tal modo, o preconceito linguístico surge no tom de deboche,
né? De ironia, de sarcasmo, sendo a variação apontada de maneira pejorativa. O que é o pejorativo? Tentar diminuir ao máximo, né? E estigmatizada. Então, é quando ela é caracterizada, tá? De maneira negativa. Quem comete esse tipo de preconceito geralmente tem a ideia de que sua maneira de falar é correta e ainda superior à outra. Entretanto, devemos salientar que todas as variações são aceitas e nenhuma delas é superior ou considerada a correta ou a mais correta. É claro, nós estamos falando da oralidade, tá? O preconceito linguístico ele acontece, mas é claro que quando nós vamos para a escrita, essa norma culta ela tem que ser única, né? Digamos, a norma culta ela tem que ser única, o quê? Tem a norma culta, né? Norma culta dentro do Brasil tem as próprias regras, cada país tem suas regras. Então, aqui o que é estipulado dentro da norma culta padrão, né, brasileira, então aqui nós temos regras para todos, né? Na escrita, não é? Agora, a oralidade permite, né, essas variações linguísticas, permite essa subjetividade, na verdade, essas particularidades, tá bom? Linguagem verbal e não verbal. Aqui é bem tranquilinho, né? A linguagem verbal é aquela expressa através de palavras escritas ou faladas, ou seja, a linguagem verbalizada, tá bom? É proibido fumar neste local. Ok, você entendeu, está claro. Então aqui nós temos uma linguagem o quê? Denotativa ou conotativa, que nós acabamos de falar. Ela é denotativa porque é o sentido real. Não tem como você fazer outro tipo de interpretação, sentido real, tá bom? Já a linguagem não verbal utiliza dos signos visuais para ser efetiva. Por exemplo, as imagens nas placas de trânsito, né? E as cores da sinalização de trânsito. Então, não está escrito lá, quando você para lá no semáforo, não está escrito que verde você pode seguir, que o amarelo é para você prestar atenção e que o vermelho é para você parar, né? Na verdade, o correto é o amarelo, não é parar. E o vermelho, então, olha, fique aí, não saia, enquanto não surgiu o verde, você não sai, não tem isso escrito. Então, nós já fomos condicionados e somos condicionados desde a infância a fazer essa interpretação, fazer essa leitura, né? Somente pelas cores. Então, como não tem nada escrito, como não tem ninguém te falando o tempo todo, olha, pode seguir, presta atenção, não tem. Aqui nós temos uma linguagem não verbal, não tem nada escrito. Olha só, tem uma imagem, tá? Olha só, nós sabemos, se tem essa fotografia, essa imagem, né, de um cigarro, e ela está sendo cortada ao meio, né, meio que na transversal aí, por uma linha vermelha, então é proibido, não pode. Então você já sabe que ali não pode fumar naquele lugar. Então, voltando aqui, linguagem verbal terá sim algo escrito ou falado e a não verbal não terá, ok? Vale ressaltar que ambas são modalidades comunicativas, sendo a comunicação definida pela troca de informações entre o emissor. Então, o emissor é aquele que emite, digamos que é aquele que fala ou não, né, vai emitir algo, e o receptor com a finalidade de transmitir uma mensagem. Essa mensagem é o conteúdo e o receptor é o quê? Quem recebe, tá? Então, o emissor emite, passa essa informação e o receptor recebe essa informação. As duas modalidades são muito importantes e utilizadas no dia a dia. No entanto, a linguagem verbal é a mais empregada. Quando escrevemos um e-mail, utilizamos a linguagem verbal expressa pela escrita. E quando observamos as cores do semáforo, estamos diante da linguagem visual, que não é verbal, tá? Em resumo, se a transmissão de informações na mensagem é realizada mediante o uso de palavras,
trata-se de um discurso verbal. Caso contrário, se a mensagem não é produzida pela escrita, estamos utilizando um discurso com linguagem não verbal, ok? E aí, nós temos aqui a linguagem mista. Então, se nós temos a linguagem verbal, a não verbal, então a mista é quando você vai o quê? Fazer a junção, a união das duas. Você vai mesclar aí. Então, terão aí as duas formas em um mesmo cartaz, em uma mesma figura, tá? Aqui, ou até mesmo uma tira, né? Uma história em quadrinhos, algo assim. Olha só. Além da linguagem verbal e não verbal, há a linguagem mista ou híbrida. Então, quando você vê com essas duas nomenclaturas, você já sabe, híbrida ou mista, a qual agrega essas duas modalidades, ou seja, utiliza a linguagem verbal e a linguagem não verbal para produzir uma mensagem. Ó, aqui está assim, não tem como ter outro tipo de interpretação, porque olha, tem o cigarro, está proibido, e aí embaixo ainda está proibido fumar. Então, linguagem verbal e não verbal. Um exemplo de linguagem mista são as histórias em quadrinhos, em que acompanhamos a história por meio dos desenhos e falas. Então, tem desenhos e falas das personagens. Ó, um exemplo de linguagem mista são as histórias em quadrinhos, em que acompanhamos a história por meio dos desenhos e falas das personagens. Perdão, eu repeti, né? Olha só, olá, aí ó, fale baixo, estou com um doente em casa. Linguagem o quê? Aqui nós temos linguagem verbal e não verbal, então nós temos a linguagem mista. Então aqui está toda verbal, né? Seu pai está doente? Não. Sua mãe, então? Não. Olha, no último quadro não tem nada escrito. Olha só aqui, linguagem o que? Não verbal. Quem é que está doente? O planeta Terra, né? Ela está com um globo, né? Representando aí o planeta Terra. Então, aqui nós temos a linguagem mista, verbal e não verbal. Então, juntou aí, fez a junção das duas, você tem a mista. Aqui nós temos... vamos falar um pouquinho sobre gêneros textuais, que é o que eu falei para vocês tomarem cuidado para não confundir gêneros textuais com tipologias ou tipos textuais. Nós sabemos aí que os gêneros textuais, nós temos uma grande quantidade de gêneros textuais, quase que infindáveis, né? Tipos de gêneros textuais. Fique atento, porque as questões do Enem costumam trazer diferentes tipos de gêneros textuais para embasar um conteúdo e perguntar algo sobre eles, tá? Então, olha só, gêneros textuais. Teremos aí cartão postal, artigo científico, conto, piada, poema, cartaz, e-mail, receita médica, receita culinária, ofício, charge, história em quadrinhos, bula de remédio, notícia jornalística, uma fala, uma ata, um diário, um bilhete, um relatório, uma entrevista, um discurso, uma conversa telefônica, um WhatsApp. Hoje em dia nós temos aqui o WhatsApp, também é um gênero textual. Uma lista de compras é um gênero textual. Um panfleto que você pega, um outdoor é um gênero textual. Um papel de balinha onde tem um recadinho, uma mensagem, é um gênero textual. Um diário, um livro, um caderno é um gênero textual, tá? Uma caixa de bombom ou uma embalagem de um bombom é um gênero textual específico. Então nós temos aí infindáveis, basicamente infindáveis gêneros textuais. E nós temos aí esses gêneros textuais. A função dele, na verdade, esses gêneros textuais são o quê? São espécies de textos efetivamente produzidos aí em nosso cotidiano. Então, nós estamos produzindo todos os dias, tá? Eles vêm aí cumprindo funções em situações comunicativas e que apresentam aí características gerais comuns, tá?
como forma, estrutura linguística e assunto. Eles são muito fáceis de serem identificados, tá? Então, por exemplo, o conto, aqui está, conto, né? Lenda, fábula, que mais tem aqui que não está? Uma biografia, uma carta, um bilhete, tá? Eles são, nós temos aí inúmeros tipos de gêneros textuais. Aqui não é possível colocar todos, né? Mas aqui era só para elucidar aí um pouco, para ter uma noção de quantidade. Nós temos aí quase que infindáveis, né? Tipo, gêneros textuais. Então, só marcar aqui. Então, vamos lá. Enquanto os gêneros textuais, nós utilizamos ele no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós utilizamos gêneros textuais constantemente. Não é algo que nós paramos e pensamos, deixa eu ver qual gênero textual que eu vou utilizar. Não. Você utiliza o tempo todo, todos os dias você usa alguns gêneros textuais. Fulano, Pedro, pega lá a lista, pega lá um papel e anota aí uma lista de compras do supermercado. Ou então leia a bula do remédio para mim. Pega o manual de instrução, né? Pega panfleto de propaganda. Ou então veja o prontuário médico, uma receita culinária, tá? Nós temos aí uma série, muitos mesmo, nós poderíamos ficar falando aí de vários deles, tá bom? Que são muitos mesmo. Então, todos os dias você está rodeado aí desses gêneros textuais diversos aí, e cada um com uma finalidade diferente. Por exemplo, quando você vai mandar um ofício, né? Tem uma linguagem específica, tem uma pessoa que é endereçada esse ofício, que é direcionada esse ofício, tem um assunto específico, tá? Então, a charge, né, que vem com essa intenção de ironizar, de fazer graça, né? História em quadrinhos, que mais? Um roteiro de viagem. Quando você pega um cardápio, né? Quando você vai numa lanchonete, o cardápio também é um gênero textual. O que mais? Todo tipo de manual de instrução, todo tipo de dicas que você pega, de panfletos variados, outdoor, o que mais? Letreiros, enfim, são gêneros textuais e nós temos aí diversos. Aqui a gente colocou o e-mail, ainda é muito utilizado o e-mail, né? Mas, claro que a moçadinha de hoje talvez não tenha tanta intimidade, mas que é necessário, sim. Então, nós temos aí uma série de gêneros textuais e agora nós vamos falar sobre as tipologias textuais. Então, você vai encontrar aí tipologia textual ou até mesmo tipos textuais. Não importa a nomenclatura, tá? As duas nomenclaturas estão falando aí sobre o mesmo assunto. E nós temos que lembrar que são aí composições linguísticas que têm como característica o que? A predominância de certas estruturas sintáticas, tá? Tempos e modos verbais, classes gramaticais, combinações e etc, tá? De acordo com a sua função e intencionalidade no interior aí do gênero textual. Então devemos lembrar que se nós temos aí uma série de gêneros textuais, aqui na tipologia textual não. Aqui você terá 5 tipologias textuais, gente. Tem uma série aí de gramáticos que vão falar aí, os tradicionalistas são só 5. Aí tem os mais contemporâneos, vamos para 9, nós temos 9. Nós não vamos entrar nessa discussão, eu vou apresentar para vocês 5 deles, tá? E ainda tem um
Tem um estudioso, né, que ele fala ainda de um sexto, ele ainda defende um sexto, que eu vou apenas apresentar esse sexto tipo textual, mas nós vamos firmar aí em 5 deles, tá, que são os mais utilizados, e ainda tem quem defenda ainda apenas 4, tá, não vamos confundir, não. Vamos lá, aqui podemos chamar de tipologias textuais o conjunto de enunciados organizado em uma estrutura bem definida e facilmente identificada por suas características predominantes. O termo tipologia textual, que é outra nomenclatura possível, designa uma sequência definida pela natureza linguística de sua composição, ou seja, está relacionado com as questões estruturais da língua, então com aspectos lexicais, sintáticos, relações lógicas e tempo verbal, tá? Podem variar entre 5 e 9 tipos, contudo os mais estudados e exigidos nas diferentes provas de vestibular e concursos do Brasil, no Brasil são a narração, a dissertação, a descrição, a injunção e a exposição. A categoria tipo textual, segundo Marcuski, é um conceito que abrange de 5 a 10 categorias designadas narração, argumentação, exposição ou dissertação, né? Descrição, injunção e diálogo. Ele ainda acrescenta aí diálogo, tá? Sendo que esse agrupamento é de natureza linguística. Tem a descrição, que revela-se pela enumeração de características de um ser, um descritivo objeto num ambiente, numa cena. Então, se é descritivo, vamos descrever, tá? Vamos descrever exatamente como é. É alto, baixo, magro, gordo, branco, negro, é feia, bonito, tem uma pele lisinha, um cabelo longo, um cabelo curto, um cabelo crespo. Então vai descrever me dá a descrição dessa pessoa, me dá a descrição desse carro. Então a pessoa vai falar aí detalhes, tá? Quando nós falamos de narração, então caracteriza-se pela enunciação de fatos que envolvem ações de narrativo personagens, ações narrativas, né? Personagens encadeadas no tempo e no espaço. Então vai narrar, então ela vai contar o que é que está acontecendo. A dissertação estrutura-se na enunciação de fatos e dados, sem defender uma opinião específica, apenas expõe as ideias. Então, a dissertação ela apenas conta o que foi que aconteceu. Então, na descrição vai falar exatamente os detalhes de alguém, de algo, um sentimento, um pensamento. A narração ela vai caracterizar aí pelos fatos que envolve, ela vai contar algo, né? Aqui ela expõe, né, as personagens em onde tem aí o encadeamento do tempo e do espaço. A dissertação ela vai estruturar-se na enunciação de fatos e dados. Então, ela apenas vai expor o que foi que aconteceu. Aqui, na argumentação, estrutura-se no encadeamento das ideias com a finalidade de defender um determinado ponto de vista. Na argumentação, a pessoa vai tentar convencer o outro de que a ideia dela é a melhor, de que o pensamento dela é que é mais válido, que é o mais relevante. Então, ele vem aí com a intenção de persuadir, de convencer aí esse leitor. A injunção revela-se pela finalidade de persuadir o destinatário a realizar uma determinada ação, tá? Aqui vem o convencimento, aqui na verdade utiliza-se na injunção normalmente também o imperativo, né? O diálogo, texto marcado por atos de fala. Então nós temos aqui, devido Marcuski, né, defendendo aí Marcuski, ele fala, Marcuski fala sobre esses 6 tipos textuais, mas os que você normalmente verá será descritivo, narrativo, dissertativo e argumentativo. Agora que está entrando com mais força aí é injunção
e ainda tem o diálogo, né? Aí nós temos aqui a intertextualidade. O que é essa intertextualidade? É quando um texto conversa com o outro. Como assim? Vamos lá. Onde eu pego, ou o autor pega um texto e casa ele com o outro, fazendo referências. Vamos entender aí, olha só. A intertextualidade consiste na influência e na relação que um texto exerce sobre outro, na criação de textos novos. Esse processo ocorre durante a produção de um texto, onde o autor coloca na estrutura de sua produção referências explícitas, claras ou implícitas, escondidas, né, de outra obra, não muito clara, tal como a interpretação de texto. A intertextualidade é outro conteúdo transversal a várias disciplinas. Então, aqui também você vai encontrar, não só na língua portuguesa, né, na prova de português, mas também em várias outras matérias, né? Tem essa intertextualidade, um texto que conversa com o outro, né? Onde esse autor que vai produzir um texto, ele acaba citando um outro conhecido, é claro, né? Onde ele acredita que esse leitor, que essa pessoa que vai ler esse texto dele, sabe da referência que ele está fazendo a esse outro autor ou esse outro texto. Onde a intertextualidade pode ser feita. A intertextualidade pode ser verificada em textos, livros, trabalhos acadêmicos, músicas, propagandas publicitárias, artes plásticas, dança, entre outras manifestações. Olha só, como é a intertextualidade no Enem? No Enem, a intertextualidade se dá por meio das múltiplas relações entre as matérias. Então, você vê que as matérias conversam entre si, né? Numa questão de história, pode estar envolvido algum conteúdo de artes e de matemática. Em questões de física e química, estão envolvidas as questões do cotidiano e menções aí a obras literárias. Se você observar, olha só, a Mona Lisa, né, de Leonardo da Vinci, lá de 1503. Aí vem o Maurício de Souza, em 1989, e faz aí, olha, uma intertextualidade. Então ficou Mônica Lisa. Olha, ele fez referência a Mona Lisa, né? Olha, ele fez uma intertextualidade. Nós vimos que essa intertextualidade, ela pode ser feita não só em artes, né, em música, em textos, né, como outros exemplos também. Então aqui ele fez uma paródia, digamos, né, da Mona Lisa, né, falando que é a Mônica Lisa. Nós temos aqui figuras de linguagem. As figuras de linguagem dão mais ênfase à mensagem, tá? Então nós temos aí eufemismo, assonância, pleonasmo, né? Tomem cuidado aí com essas figuras de linguagem, onomatopeia, neologismo, aliteração, ironia. Então vocês precisam estar atentos, cai muito isso no Enem, as figuras de linguagem, tá? Estejam atentos também às figuras de pensamento, estudem cada uma delas, tá? Tome cuidado aqui com o pleonasmo, que também é conhecido como redundância, tá? Aquele famoso subir para cima. Se você vai subir, é para cima. Vamos descer lá embaixo. Se você vai descer, então automaticamente já é para baixo, né? Então não há necessidade de você falar a mesma expressão duas vezes. A figura de linguagem é uma forma de expressão que se distancia das regras da linguagem denotativa, que é o sentido real, lembra? Assim, ela pode ser plurissignificativa. Queremos dizer que com isso, que ao empregar uma figura de linguagem, o enunciador possibilita interpretação para o seu enunciado, que extrapola o sentido original, tá? Por exemplo,
A pedra chorou de tristeza. Nós sabemos que a pedra não tem como chorar, né? Não pode chorar. Então, olha só, o sentido denotativo original é que uma pedra verteu lágrimas de seus olhos porque estava triste. Mas nós sabemos que pedras não têm olhos e nem mesmo pode chorar. Então, se essa expressão afasta-se das regras da língua, da linguagem denotativa, para assumir outro sentido, né? Desse modo, o fato de a pedra chorar mostra o quanto determinada situação é triste. É tão triste que até uma pedra poderia chorar. Nesse caso, a pedra foi o quê? Personificada, foi tratada como se fosse um ser humano, portanto, capaz de chorar e de sentir tristeza, tá? Então, fiquem atentos aí, tomem cuidado, estudem, aprofundem mais nestes assuntos. Eu coloquei para vocês aqui os assuntos, os conteúdos que mais caem aí na prova do Enem. Estejam atentos, tomem cuidado com essa linguagem denotativa e conotativa, que ela está assim inserida em vários contextos. E claro, ele não vai vir de maneira isolada. O que é denotação? O que é conotação? Não vai vir assim de maneira isolada, tá bom?